14:37, 15 de novembro de 2004. Bairro de Al-Jumhuriyah, Fallujah, Iraque. O atirador de elite repousava em posição prona no segundo andar de uma casa de adobe parcialmente destruída, o corpo alinhado paralelo à borda da janela sem moldura. A temperatura externa registrava 24 graus Celsius, com umidade relativa de 45% e vento intermitente do noroeste a 8 km por hora, carregando poeira fina que se assentava nas superfícies expostas. Ele usava o uniforme padrão do Exército dos Estados Unidos, modelo ACU em padrão digital, capacete ACH com viseira levantada, óculos de proteção balísticos e luvas de couro. O equipamento incluía um rifle M24 SWS calibre 7, 62, 51 mm NATO, equipado com luneta Leupold Mark IV de 1040, bipé Harris e supressor de som improvisado. Uma mochila Alice com munição extra, cantil de água e kit de primeiros socorros, e um rádio ANPRC-148 preso ao colete mole. O atirador ajustou a posição do bipé, pressionando o cano do rifle contra o parapeito de tijolos rachados. A rua abaixo, uma via estreita de 12 metros de largura pavimentada com asfalto irregular, estendia-se por 200 metros até uma interseção bloqueada por veículos abandonados. 3 insurgentes moviam-se a pé, carregando AK-47 e RPG-7, posicionando-se atrás de um muro baixo a 180 metros de distância. O primeiro insurgente, vestindo uma camisa cinza e calças cargo, agachou-se para inspecionar um buraco no muro causado por artilharia anterior. O segundo, com turbante improvisado, gesticulou para o terceiro, que carregava o lançador de foguetes sobre o ombro direito. O atirador alinhou a mira no centro de massa do primeiro alvo. O vento, calculado em 2 milhas por hora, desviaria o projétil em 0,3 Ele exalou devagar, apertou o gatilho. O disparo ecoou abafado pelo supressor, o recoil empurrando o ombro contra o chão poeirento. O insurgente no muro caiu para frente, o corpo dobrando-se no buraco, sem movimento visível. Os outros 2 pararam, olhando na direção do impacto. O segundo insurgente ergueu o AK-47, varrendo a rua com o cano, mas sem direção precisa. O terceiro recuou 2 passos, o RPG ainda no ombro, e gritou algo em árabe, a voz carregada de estática pelo eco das paredes. 2 minutos se passaram. Nenhum dos 2 insurgentes avançou ou se comunicou via rádio observável. O segundo homem se abaixou atrás do muro, o cano do fuzil projetando-se ligeiramente acima da borda. O terceiro moveu-se lateralmente, arrastando os pés pela poeira, até uma pilha de entulhos a 5 metros, onde se agachou novamente. O atirador reposicionou o rifle, focando no segundo alvo. Ajuste para vento, inalterado. Disparo. O projétil atingiu o ombro exposto, o corpo do insurgente contorcendo-se e caindo de lado, o fuzil soltando-se das mãos e rolando na rua. O terceiro insurgente ergueu-se parcialmente, apontando o RPG na direção geral da casa, mas hesitou, olhando para os 2 companheiros imóveis. Um chamado abafado veio de uma rua adjacente, 3 quarteirões ao norte. 4 figuras emergiram de uma viela, movendo-se em formação solta, carregando armas longas. Eles pararam a 150 metros, conferenciando em voz baixa, gesticulando para o muro. O insurgente com o RPG respondeu com um aceno, mas não se moveu para se juntar a eles. O grupo de 4 dividiu-se. 2 avançaram devagar pela rua principal, usando carros queimados como cobertura, enquanto os outros 2 se desviaram para uma passagem lateral, desaparecendo atrás de uma parede de concreto. O atirador verificou o cartucho ejetado, inseriu o outro do pente. Fadiga começava a se manifestar nos músculos das costas, após 14 horas na posição, com intervalos mínimos para a hidratação. A poeira grudava na pele exposta do pescoço, irritando levemente. Ele observou o grupo avançando. O primeiro dos 2 na rua principal,
A 120 metros, expôs o torso ao se inclinar sobre um capô enferrujado. Alinhamento na mira. Disparo. O homem caiu para trás, batendo no asfalto, as pernas se contraindo uma vez antes de imobilizarem. O companheiro parou, erguendo o fuzil e disparando uma rajada curta na direção da interseção, as balas ricocheteando em paredes distantes, sem padrão. O atirador recarregou, o clique do pente audível no silêncio relativo. O insurgente remanescente na rua principal recuou, arrastando-se de volta para o muro, onde se juntou ao homem com o RPG. Eles trocaram posições, o RPG sendo passado para o recém-chegado, que o posicionou sobre o ombro. 2 minutos e 40 segundos após o último disparo, um tiro de RPG saiu. O foguete traçando uma curva baixa sobre os veículos abandonados e explodindo contra a fachada de um edifício a 50 metros da posição do atirador. Detritos de tijolo e poeira voaram, mas a casa permaneceu intacta, o impacto absorvido pela estrutura danificada. O rádio do atirador crepitou. Eco 2, relatório de posição, atividade confirmada? A voz do oficial de controle de fogo veio baixa, com interferência de estática. Ele apertou o botão de transmissão. Eixo 2 em posição, 2 down na rua principal, coordenadas 33, 35N43, 78E. Grupo de 4 aproximando do norte. Pausa de 3 segundos. Mantenha a observação. Apoio aéreo em 20 minutos. O canal silenciou. Os 2 insurgentes no muro se moveram com cautela. O com o RPG recarregou, o tubo fumegante apontado para o céu. O outro pegou o fuzil caído do companheiro morto, inspecionando-o rapidamente antes de mirar na direção da casa. Uma rajada de 3 tiros saiu, as balas embedindo-se na parede externa a 10 metros à esquerda da janela. Nenhum dano à posição. O atirador manteve a mira no homem com o fuzil. O vento aumentou ligeiramente para 10 km por hora, ajustando a deriva em 0,4 Disparo. O projétil acertou o peito, o corpo caindo para trás contra o muro, o fuzil disparando involuntariamente uma bala solitária que errou o alvo por 30 metros. O último no muro, com o RPG, congelou por 7 segundos, depois largou a arma e correu para a viela lateral, os passos ecoando na rua vazia. Ele desapareceu atrás da esquina, sem olhar para trás. O grupo dos 2 que haviam se desviado reapareceu na passagem, a 90 metros, parando ao ver os corpos. Um deles ergueu um rádio portátil, falando rapidamente, enquanto o outro se agachou e apontou o fuzil para a rua principal, sem atirar. O atirador anotou a hora no log de campo, 14h52. 5 alvos neutralizados em 15 minutos. Ele bebeu um gole de água do cantil, o líquido morno aliviando a secura na garganta. O sol baixava no horizonte oeste, alongando as sombras das ruínas. Fadiga nos olhos forçava um piscar frequente, apesar da luneta ajustada. Do norte, o som de um motor diesel aproximou-se. Um veículo leve e insurgente, possivelmente um Toyota Hilux modificado, parando na interseção a 250 metros. 3 ocupantes desceram, armados com fuzis, e se espalharam atrás de cobertura improvisada. O rádio crepitou novamente. Eco 2, movimento veicular detectado, identifique. O atirador respondeu. 3 tangos desmontando, coordenadas atualizadas, silêncio na linha. Os 3 insurgentes avançaram devagar. Um deles carregando um lançador de granadas. Eles pararam a 200 metros, conferenciando, ignorando os corpos mais próximos inicialmente. O atirador alinhou no líder aparente, o homem com o lançador. Disparo. O projétil o derrubou no asfalto, o lançador rolando para o lado. Os outros 2 se jogaram ao chão, um deles retornando ao veículo e iniciando o motor, enquanto o segundo rastejava para a cobertura. O veículo acelerou, virando na rua principal e parando a 150 metros, o motorista descendo e atirando uma rajada aleatória na direção das casas ao longo da via.
As balas impactaram paredes distantes, sem precisão. O atirador mirou no atirador rastejante. Disparo. Acertou a perna exposta, o homem parando o movimento e se encolhendo. O motorista do veículo hesitou, olhando para o companheiro caído. Depois correu de volta para o Hilux e partiu em reversa, desaparecendo na interseção. Às 15h01, 7 alvos neutralizados. O insurgente ferido no chão não se moveu mais. O silêncio retornou à rua, interrompido apenas pelo vento carregando poeira. O atirador verificou o pente, 12 rodadas restantes. Ele ajustou a posição, aliviando a pressão nos joelhos contra o piso irregular. O oficial de controle de fogo transmitiu: apoio aéreo atrasado 10 minutos. Mantenha. O canal silenciou. Às 15h05, o atirador reposicionou o bipé do rifle, o metal rangendo levemente contra o parapeito de adobe. A rua principal permanecia vazia, exceto pelos corpos imóveis espalhados. O do homem com o lançador de granadas a 200 metros, o ferido na perna a 150 metros e os outros mais próximos ao muro. A poeira assentava devagar, cobrindo as poças de sangue que se formavam no asfalto rachado. O vento do noroeste estabilizara em 9 km/h, carregando fragmentos de papel e plásticos de uma lixeira distante. Ele verificou o rádio ANPRC 148, o indicador de bateria marcando 70%, e ajustou o volume para captar qualquer transmissão insurgente próxima, mas o canal permaneceu silencioso. 2 insurgentes emergiram de uma casa parcialmente colapsada a 300 metros leste, movendo-se em zigue-zague atrás de um muro de contenção baixo. O primeiro carregava um AK-47 ao peito, o segundo um fuzil SVD Dragunov, ambos vestindo dishdashas sujos de poeira e carregando mochilas leves. Eles pararam a 250 metros, agachando-se para observar a interseção. O homem com o Dragunov ergueu o rifle óptico, varrendo as janelas das construções ao longo da rua. Mas o movimento foi lento, pausado por conferências em voz baixa. O atirador alinhou a mira no primeiro, calculando a deriva do vento em 5 mil para a distância. Ele esperou 1 segundo, observando o alvo se expor ligeiramente ao inclinar-se para apontar. Disparo. O projétil atingiu o torso, o corpo caindo de joelhos contra o muro, o AK-47 escorregando para o chão. O segundo insurgente recuou um passo, abaixando o Dragunov e gesticulando para trás como se chamasse reforços invisíveis. 30 segundos se passaram. Nenhum som de motor ou passos adicionais veio da direção leste. O insurgente remanescente arrastou o companheiro caído para trás do muro, o esforço visível nos ombros tensos, e desapareceu na sombra da casa. O atirador anotou no log 15:07, 8 neutralizados. Ele bebeu outro gole do cantil, o água agora mais quente, e limpou o suor da testa com a manga do ACU, a umidade relativa subindo para 48% com o sol se inclinando. Fadiga nos antebraços começava a tornar o ajuste da luneta menos preciso, exigindo pausas para piscar e refocar. Às 15h12, o rádio crepitou com a voz do oficial de controle. Eixo 2, atualização. Apoio aéreo em 15 minutos. Relate movimento. Ele transmitiu. 2 tangos do leste, 1 down. Rua principal clara, veículos insurgentes recuados. Resposta imediata. Copiado. Monitório norte. O canal silenciou. Do norte, na interseção bloqueada, 3 figuras reapareceram, movendo-se de uma viela adjacente a 220 metros. Eles carregavam fuzis AK e uma metralhadora leve PKM, posicionando-se atrás de um carro queimado. O líder, identificável pelo rádio na mão, falou brevemente, apontando para a rua principal. Os outros 2 montaram a PKM no capô do veículo, o cano apontado na direção geral das casas, mas sem disparos iniciais. O atirador ajustou a posição prona, aliviando a pressão no quadril esquerdo após horas imóveis. A poeira fina irritava os olhos, forçando um limpar com o dorso da luva.
Ele mirou no atirador da PKM, o homem agachado a 180 metros. O vento intermitente desviaria o tiro em 0,3000. Disparo. O projétil acertou o ombro, o corpo se contorcendo e caindo para o lado, a metralhadora tombando com um clangor metálico. Os outros dois pararam, o líder erguendo o rádio e recuando para a viela, enquanto o segundo insurgente pegou a PKM e a arrastou para a cobertura, os movimentos descoordenados, sem retaliação imediata. 1 minuto e 20 segundos após o disparo, uma rajada curta veio da posição deles. As balas traçando linhas irregulares nas paredes de uma casa a 40 metros da janela do atirador. Detritos de tijolo caíram no chão interno, mas nenhum impacto direto na posição. O atirador manteve a mira no líder, que agora se agachava atrás do carro, o rádio ainda na mão. Disparo. Acertou a perna exposta, o homem caindo de lado e largando o rádio, que rolou para a poeira. O último insurgente abandonou a PKM e correu para a viela, os passos rápidos ecoando antes de sumir. 8 neutralizados confirmados. Às 15h16, o atirador recarregou o pente, o clique ecoando no quarto vazio. O sol projetava sombras longas, reduzindo a visibilidade em 10% nas áreas sombreadas. Ele verificou o supressor improvisado, notando leve aquecimento no cano após os disparos consecutivos. Do oeste, um som de passos arrastados aproximou-se. 2 insurgentes locais, possivelmente civis armados, emergiram de uma passagem estreita a 100 metros, carregando rifles velhos, um SKS e um AKM enferrujado. Eles pararam ao ver os corpos na rua, conferenciando em sussurros, e se dividiram. Um avançou devagar pela calçada. Usando paredes como cobertura, o outro se agachou atrás de uma pilha de entulhos. O atirador focou no que avançava, a 80 metros. O alvo expôs o braço ao se inclinar para mirar. Disparo. O projétil o derrubou contra a parede, o rifle caindo com um baque. O segundo insurgente congelou, depois recuou para os entulhos, erguendo o AKM e disparando 3 tiros isolados na direção da interseção, as balas embedindo-se em tijolos distantes. Nenhum acerto próximo. O atirador realinhou. Disparo. Acertou o torso, o corpo se encolhendo sobre os entulhos. Imóvel. 10 neutralizados às 15h20. O rádio transmitiu. Eco 2, atividade no oeste? Resposta. 2 down, calçada oeste, norte quieto. Apoio em 12 minutos, cuidado com infiltração. Silêncio. Fadiga agora afetava a respiração, tornando-a mais rasa, com intervalos de 20 segundos entre ajustes. A temperatura caía para 22 graus, mas a umidade grudava na pele sob o uniforme. Às 15h25, 4 insurgentes surgiram do sul, a 280 metros, em formação dispersa atrás de um muro alto. Carregavam RPG-7 e fuzis, movendo-se com pausas para observar. Eles pararam a 240 metros, o homem com o RPG apontando para a rua principal. 2 se desviaram para uma rua paralela, desaparecendo atrás de uma esquina, enquanto os outros 2 avançaram devagar. O atirador mirou no porta-RPG. Disparo. O projétil o acertou no peito, o lançador caindo antes do corpo. O companheiro parou, erguendo o fuzil e atirando uma rajada curta, as balas ricocheteando em veículos abandonados a 100 metros. 2 minutos se passaram. Os 2 desviados reapareceram na rua paralela, a 150 metros da posição lateral da casa, conferenciando via gestos. Um deles ergueu um rádio falando, mas sem movimento agressivo imediato. O atirador reposicionou o rifle para a janela lateral, o piso rangendo sob o peso. Mira no primeiro desviado. Disparo. Acertou o ombro, o homem caindo de joelhos. O segundo recuou, arrastando o ferido para trás da esquina, os esforços visíveis, mas lentos. 12 neutralizados às 15h30. O oficial transmitiu. Eixo 2, sul ativo. Confirme. 4 tangos, 2 down. Paralela sul. Monitore. Apoio próximo. O vento aumentou para 11 km por hora, carregando mais poeira que obscurecia a mira em 5%.
O atirador limpou a luneta com a manga, notando o tremor leve nas mãos. Após 16 horas de operação, o silêncio retornou, interrompido apenas por um chamado distante em árabe de uma casa ao sul, sem resposta observável. Às 15h35, o atirador ajustou o bipé do rifle contra o parapeito, o metal rangendo levemente no adobe úmido pela umidade crescente. A rua principal estendia-se vazia por 250 metros. Os corpos dos 12 neutralizados imóveis, sob a poeira que se assentava em camadas finas, obscurecendo contornos. A temperatura externa caíra para 21 graus Celsius, com vento do noroeste a 10 km por hora, carregando partículas que irritavam as vias respiratórias expostas. Ele verificou o pente do M24, 9 rodadas restantes, e limpou a luneta com a borda da luva, removendo uma fina camada de sujeira acumulada após 17 horas na posição. Do sul, na rua paralela, 2 insurgentes reapareceram a 160 metros, movendo-se com pausas irregulares atrás de uma parede de concreto rachada. O primeiro carregava um AK-47 ao ombro, o segundo um RPG-7 vazio, ambos gesticulando para uma posição invisível atrás da esquina. Eles pararam a 140 metros. O homem com o AK, erguendo o rádio portátil e falando em voz baixa, o sinal fraco ecoando fracamente. O atirador reposicionou o rifle para a janela lateral, o piso de terra batida cedendo ligeiramente sob o cotovelo. Alinhamento na mira do primeiro alvo. Deriva do vento calculada em 0,4000. Disparo. O projétil atingiu o braço exposto, o corpo do insurgente contorcendo-se e caindo contra a parede, o rádio soltando-se e rolando na calçada. O segundo hesitou por 9 segundos, abaixando o RPG e recuando 2 passos, olhando para o companheiro sem atirar ou chamar reforços observáveis. 30 segundos se passaram em silêncio. O insurgente remanescente arrastou o ferido para trás da esquina, os movimentos lentos e descoordenados, o RPG abandonado no chão. Nenhum som de motor ou passos adicionais veio da direção sul. O atirador anotou no log de campo: 15, 37, 13 neutralizados. Ele bebeu um gole do cantil, o líquido agora morno e com gosto metálico, aliviando parcialmente a secura na boca. Fadiga nos ombros forçava ajustes frequentes na posição prona, com intervalos de 15 segundos para esticar os músculos tensos. O rádio ANPRC 148 crepitou com interferência. Eco 2, sul ainda ativo? Ele transmitiu. 2 tangos, 1 down, paralela quieta agora. Resposta. Copiado. Norte em observação. Apoio aéreo em 10 minutos. O canal silenciou. Às 15h42, 3 figuras emergiram de uma viela ao norte, a 200 metros da interseção bloqueada, movendo-se em formação dispersa atrás de entulhos de veículos. Carregavam fuzis AK e um lança-granadas GP-25 acoplado, posicionando-se com pausas para conferenciar via gestos. O líder, com um colete improvisado, apontou para a rua principal, mas o grupo hesitou, varrendo as janelas das casas com olhares irregulares. O atirador realinhou o rifle para a frente, o bipé pressionando contra o parapeito. Mira no homem com o lança-granadas, a 190 metros. Vento inalterado. Disparo. O projétil acertou o torso, o corpo caindo para trás contra um pneu queimado, o lança-granadas rolando solto. Os outros 2 pararam abruptamente, um erguendo o AK e disparando uma rajada de 4 tiros na direção geral da casa, as balas embedindo-se em uma parede adjacente a 30 metros, sem padrão ou precisão. O atirador manteve a posição, o recoil residual vibrando no ombro. 1 minuto e 10 segundos após o disparo, o segundo insurgente recuou para a viela, arrastando o fuzil, enquanto o terceiro se agachou atrás do veículo, o rádio na mão, transmitindo algo inaudível. Nenhum avanço adicional. O atirador focou no agachado. Disparo! Acertou a perna exposta, o homem se encolhendo e largando o rádio, que ficou imóvel na poeira. O último insurgente desapareceu na viela sem retaliação,
14 neutralizados às 15h45. Ele recarregou o pente, o clique audível no quarto vazio e verificou o supressor, notando aquecimento moderado no cano após a sequência. O sol prosseguia no declínio, alongando sombras que reduziam a visibilidade em 15% nas áreas periféricas. A poeira carregada pelo vento grudava no uniforme ACU, aumentando o desconforto térmico apesar da temperatura em queda. Do leste, um veículo leve, um picape modificado com placas civis, aproximou-se devagar pela rua secundária, parando a 220 metros. 2 ocupantes desceram, armados com rifles curtos, e se espalharam atrás de uma pilha de caixotes, conferenciando em voz baixa, sem mirar diretamente na posição. O atirador ajustou a luneta, focando no motorista que saía. Distância, 210 metros. Disparo. O projétil o derrubou contra a porta do veículo, o rifle caindo com um baque. O passageiro congelou por 6 segundos. Depois correu de volta para o picape e iniciou o motor, acelerando em reversa e desaparecendo na curva. 15 neutralizados às 15h48. Nenhum disparo de retaliação veio do leste. O rádio transmitiu do oficial de controle. Eco 2, veículo leste. 1 down, veículo recuado. Monitore, fadiga relatada? Ele respondeu, negativo, posição estável. Silêncio na linha. Fadiga agora se manifestava em tremores leves nas mãos durante ajustes, exigindo pausas de 10 segundos para estabilizar a mira. Ele limpou o suor dos olhos com a manga, a umidade relativa subindo para 50% com o entardecer. Às 15h53, 4 insurgentes surgiram do oeste, a 180 metros, em uma passagem estreita entre casas colapsadas, carregando a K-47 e um morteiro leve de 60 mm. Moviam-se com atraso, pausando para inspecionar os corpos na calçada próxima. O porta-morteiro posicionou o tubo contra um muro baixo, mas o grupo conferenciou por 20 segundos, gesticulando confusamente sem carregar munição observável. O atirador mirou no porta-morteiro. Disparo. Acertou o ombro, o tubo tombando com o corpo. Os outros 3 se jogaram ao chão, um erguendo o AK e atirando 3 tiros isolados na direção da interseção. As balas ricocheteando em tijolos distantes sem ameaça direta. 2 minutos se passaram. 2 dos insurgentes arrastaram o ferido para a passagem. Os esforços descoordenados, visíveis nos puxões irregulares, enquanto o terceiro permaneceu agachado, o rádio na mão, sem transmissão clara. O atirador realinhou no agachado. Disparo. O projétil acertou o peito, o corpo caindo de lado. Os 2 remanescentes recuaram para a passagem, abandonando o morteiro. 17 neutralizados às 15h57. O vento aumentou para 12 km por hora, carregando detritos que obscureciam parcialmente a visão a distâncias maiores que 150 metros. Ele anotou a hora, o lápis tremendo ligeiramente no log. Às 16h02, o rádio crepitou. Eco 2, oeste confirmado. Apoio aéreo em 8 minutos, relate total. 17 down, múltiplas direções. Rua principal clara. Copiado, cuidado com contra-ataque. O canal silenciou. Do sul, 2 insurgentes isolados emergiram a 120 metros, movendo-se lateralmente pela calçada, carregando fuzis velhos e mochilas. Eles pararam ao ver os corpos, um gesticulando para o outro, que ergueu o rádio. O atirador focou no que gesticulava. Disparo. Acertou a perna, o homem caindo e rolando para a cobertura parcial. O segundo hesitou, atirando uma rajada curta na direção errada, embedindo balas em uma parede oposta. 1 minuto após, o ferido não se moveu mais. O atirador mirou no remanescente. Disparo. O projétil o derrubou contra a calçada, o rádio caindo imóvel. 19 neutralizados às 16h05. Silêncio retornou, interrompido apenas pelo vento e pelo rangido ocasional do piso sob a posição. Fadiga nos olhos forçava piscadas frequentes, reduzindo a precisão em ajustes finos.
A temperatura caíra para 20 graus, mas o suor persistia sob o colete mole. Às 16:10, 3 figuras aproximaram-se do norte, a 230 metros, em formação solta atrás de um muro, carregando PKM e fuzis. Pausaram para observar a interseção, o atirador da metralhadora montando-a devagar em um tripé improvisado. O atirador alinhou no montador. Disparo. Acertou o torso, a PKM tombando. Os outros 2 recuaram, um disparando rajada aleatória que errou por 50 metros. Eles desapareceram na viela após 40 segundos, sem perseguir. 20 neutralizados às 16:13. O oficial transmitiu: Eco 2, norte, 3 tangos, 1 down, recuados. Apoio em 5 minutos. Mantenha. Fadiga agora afetava a respiração, com pausas mais longas entre ações. O entardecer alongava sombras, e um chamado distante em árabe ecoou de uma casa ao leste, sem movimento subsequente observável. Às 16:15, o atirador reposicionou o bipé do rifle contra o parapeito de adobe, o metal rangendo levemente no material úmido pela umidade crescente. A rua principal estendia-se vazia por 280 metros. Os corpos dos 20 neutralizados imóveis sob camadas de poeira fina que o vento do noroeste, a 11 km por hora, depositava em padrões irregulares. A temperatura externa registrava 19 graus Celsius, com umidade relativa de 52%, e o sol poente alongava sombras que obscureciam 20% da visibilidade em áreas periféricas. Ele verificou o pente do M24, 8 rodadas restantes, e limpou a luneta com a luva, removendo resíduos de poeira acumulados após 18 horas na posição prona. Fadiga nos antebraços causava tremores leves durante ajustes, exigindo pausas de 12 segundos para estabilizar. Do leste, 2 insurgentes emergiram de uma casa baixa a 190 metros, movendo-se com passos hesitantes atrás de um muro de contenção. O primeiro carregava um AK-47 ao peito, o segundo um rifle SVD com luneta improvisada, ambos vestindo roupas civis sujas de poeira e carregando rádios portáteis. Eles pararam a 170 metros, conferenciando em voz baixa, o homem com o SVD erguendo o rifle para varrer as janelas das construções. Mas o movimento foi pausado, interrompido por gestos de dúvida. O atirador alinhou a mira no primeiro, calculando deriva do vento em 0, 4.000 para a distância. Disparo. O projétil atingiu o ombro exposto, o corpo caindo de lado contra o muro, o AK-47 escorregando para o chão. O segundo insurgente recuou um passo, abaixando o SVD e gesticulando para trás, como se chamasse apoio invisível, mas sem transmissão observável no rádio. 40 segundos se passaram em silêncio relativo. Nenhum reforço surgiu da casa leste. O insurgente remanescente arrastou o companheiro para trás do muro, os ombros tensos no esforço, e desapareceu na sombra da construção. O atirador anotou no log: 16, 17, 21 neutralizados. Ele bebeu um gole do cantil, o líquido com gosto de metal aliviando a secura na garganta, e ajustou a posição, aliviando pressão nos joelhos contra o piso irregular. O rádio crepitou com interferência. Eco 2, leste ativo. Ele transmitiu a 2 tangos, 1 down, leste quieto. Resposta: copiado, sul em monitoramento. Apoio aéreo em 6 minutos. O canal silenciou. Às 16:20, 3 figuras aproximaram-se do sul pela rua paralela a 150 metros, em formação dispersa atrás de entulhos de veículos. Carregavam fuzis AK e um lançador de granadas GP-25, pausando para inspecionar a esquina com olhares irregulares. O líder, com um turbante sujo, apontou para a direção da casa, mas o grupo hesitou, conferenciando via gestos confusos, sem avançar imediatamente. O atirador reposicionou o rifle para a janela lateral, o piso rangendo sob o cotovelo. Mira no líder, distância 140 metros. Vento inalterado. Disparo.
O projétil acertou o torso, o corpo caindo para trás contra uma pilha de detritos, o GP-25 rolando solto. Os outros dois pararam, um erguendo o AK e disparando uma rajada de 5 tiros na direção geral da parede adjacente, as balas embedindo-se em tijolos a 25 metros, sem precisão. 1 minuto e 15 segundos após o disparo, o segundo insurgente recuou para a esquina, arrastando o fuzil, enquanto o terceiro se agachou atrás de um carro queimado, o rádio na mão, transmitindo algo inaudível. O atirador manteve a mira no agachado. Disparo. Acertou a perna exposta, o homem se encolhendo e largando o rádio, que rolou na poeira. O último desapareceu na rua paralela sem retaliação. 23 neutralizados às 16h23. Ele recarregou o pente, o clique ecoando no quarto vazio, e verificou o supressor, notando aquecimento residual no cano. O entardecer prosseguia, reduzindo a luz em 25% nas sombras alongadas. A poeira grudava no uniforme ACU, aumentando o desconforto apesar da temperatura em queda para 18 graus. Do norte, um veículo leve insurgente, um Toyota modificado, aproximou-se devagar pela interseção a 240 metros, parando com o motor em marcha lenta. 4 ocupantes desceram armados com fuzis e um RPG-7, espalhando-se atrás de cobertura improvisada com pausas para conferenciar. O atirador ajustou a luneta, focando no porta-RPG. Distância, 230 metros. Disparo. O projétil o derrubou contra o capô do veículo, o lançador caindo com um baque. Os outros 3 se jogaram ao chão, um iniciando o motor e acelerando em reversa, enquanto os 2 remanescentes atiraram rajadas aleatórias na direção das casas, as balas ricocheteando em paredes distantes por 40 metros. 2 minutos se passaram. O veículo desapareceu na viela norte e os 2 insurgentes rastejaram para a cobertura, um deles erguendo o rádio sem movimento agressivo. O atirador mirou no que rastejava à frente. Disparo. Acertou o ombro, o corpo parando o avanço. O último hesitou. Depois recuou para a viela, abandonando o companheiro. 25 neutralizados às 16h27. O rádio transmitiu: Eco 2, veículo norte. 4 tangos, 2 down. Veículo recuado. Monitore. Apoio em 4 minutos. Silêncio. Tremores nas mãos intensificavam-se, forçando pausas de 15 segundos entre alinhamentos. Às 16h30, 2 insurgentes isolados surgiram do oeste a 130 metros, movendo-se lateralmente pela calçada entre ruínas, carregando rifles velhos, um SKS e um AKM. Pausaram ao ver corpos próximos, gesticulando confusamente antes de se dividirem. Um avançou devagar, usando paredes como cobertura, o outro se agachou atrás de entulhos. O atirador focou no que avançava a 110 metros. Disparo. O projétil o derrubou contra a parede, o SKS caindo. O segundo ergueu o AKM e disparou 4 tiros isolados na direção errada, embedindo balas em uma construção oposta. Disparo subsequente. Acertou o torso, o corpo se encolhendo sobre os entulhos. 27 neutralizados às 16h33. O oficial de controle interveio. Eco 2, oeste. 2 down, calçada clara. Copiado. Prepare extração parcial. O canal silenciou. Do sul, 3 figuras emergiram a 200 metros, em formação solta com fuzis e um morteiro leve, pausando para observar a paralela. O porta-morteiro posicionou o tubo contra um muro, mas o grupo conferenciou por 25 segundos sem carregar. Mira no porta-morteiro. Disparo. Acertou o peito, o tubo tombando. Os outros recuaram, um atirando rajada curta que errou por 35 metros. 1 minuto após, 2 arrastaram o caído para trás, movimentos descoordenados. O atirador mirou no que arrastava à frente. Disparo. Acertou a perna parando o esforço. O último abandonou o grupo e fugiu para o sul. 29 neutralizados às 16h36.
Vento a 13 quilômetros por hora carregava detritos, obscurecendo visões além de 160 metros. Fadiga na respiração causava pausas mais longas, com intervalos de 25 segundos. Às 16h40, o som de rotores aproximou-se do noroeste, o apoio aéreo, um helicóptero AH-64 Apache, pairando a 500 metros de altitude. O atirador transmitiu: Eco 2, apoio visual, rua principal clara. Resposta: copiado, varredura iniciada. O Apache varreu a interseção norte com mísseis Hellfire, explodindo um veículo escondido a 300 metros, detritos voando sem impacto na posição. 2 insurgentes remanescentes no norte fugiram para vielas, sem retaliação. Às 16h45, 4 insurgentes surgiram do leste a 180 metros, carregando AK e RPG, movendo-se com atraso atrás de muros. Pausaram a 160 metros, conferenciando via rádio. Disparo no porta-RPG. Acertou o ombro, caindo o lançador. Os outros atiraram rajadas irregulares, balas embedindo-se distantes. Disparo subsequente no atirador principal. Acertou o torso. 2 recuaram, um ferido arrastado lentamente. 31 neutralizados às 16h48. O Apache continuou varredura, suprimindo o movimento sul. Às 16h52, o rádio ordenou: Eco 2, extração em 10 minutos, relate total. 31 confirmados, posição mantida, silêncio. 2 últimos insurgentes do oeste a 100 metros hesitaram, um erguendo fuzil sem mirar. Disparo, acertou a perna. O segundo fugiu. 32 às 16h55. O Apache pairou, iluminando sombras com holofote. Às 17h00, um esquadrão de extração aproximou-se pela rua principal, em veículos Striker, parando a 50 metros da casa. O atirador desmontou o bipé, embanhou o rifle na mochila Alice e desceu as escadas rangentes, o corpo rígido após 19 horas. Saiu pela porta traseira, fundindo-se às sombras de uma viela adjacente, enquanto os veículos cobriam a frente. Nenhum insurgente remanescente avançou. O esquadrão relatou posição vazia, o quarto superior intacto, exceto por poeira e cartuchos ejetados. O relatório oficial registrou 32 neutralizados na operação, com apoio aéreo creditado por supressão adicional. O atirador não retornou à base imediata, sua ausência atribuída à rotação de turno. Investigações posteriores confirmaram discrepâncias nos logs, mas o incidente foi arquivado como engajamento padrão em Fallujah.